Fala galera, beleza? Olha só, nosso terceiro e último videozinho de análise dimensional, na minha opinião, é o mais bacana de todos, né? Vou mostrar para vocês uma técnica, né? uma estratégia que a gente consegue fazer previsão de fórmulas, olha só. É possível deduzir o formato de equações utilizando análise dimensional. Você tem que saber a dependência, né? Você tem que saber do que aquilo que você está querendo equacionar depende, certo? Para isso, dois conceitos, em primeiro lugar. Primeiro, homogeneidade dimensional quer dizer que uma equação física verdadeira ela deve ser homogênea dimensionalmente. Isso quer dizer que, dos dois lados da igualdade, você deve ter a mesma fórmula dimensional, você tem que ter as mesmas unidades de medida, certo? Segura as pontas aí que eu já mostro isso. E o teorema de Bridgman? O teorema de Bridgman diz que toda grandeza ela pode ser expressa por um produto de potências das grandezas primárias. Toda grandeza secundária, né, toda grandeza que tem dependência de outras grandezas, pode ser escrita como um produto. É a própria ideia da equação dimensional, né? O que o teorema de Bridgman diz é que se você tem uma grandeza qualquer, ela vai poder ser escrita, lembra da constante de proporcionalidade, né? Uma constante de proporcionalidade e a multiplicação das grandezas, grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3, quantas tiverem, né? Cada uma com o seu expoente, alfa, beta, gama e assim por diante, ok? Eu já estou pensando aí no MLT, tá certo? Mas poderia ter outras grandezas aqui, tudo bem? No final das contas a gente vai reduzir todas elas no MLT. Então, olha só, o teorema de Bridgman, ele basicamente justifica aquele formato da equação dimensional. Tá certo? E a homogeneidade dimensional garante a coerência, quer dizer, eu não posso, por exemplo, chegar ao final com uma igualdade, sei lá, de uma força com uma velocidade, isso não é coerente. Quer dizer, as unidades de medida dos dois lados têm que ser obrigatoriamente iguais. Vamos direto para uma aplicação que você vai entender qual é o lance aqui. Olha só. Considere um pêndulo simples. A gente conhece o pêndulo simples, né? Oscilando sob efeito da gravidade. A partir da análise dimensional, pode-se determinar a forma como o período t depende da dimensão de comprimento L, da dimensão da aceleração da gravidade G e da dimensão da massa m. Tá certo? Para isso, assume-se que, olha lá, a grandeza pode ser escrita daquela maneira. Potências das outras grandezas, do L, do G e do m. Ah, mas o G é uma aceleração? Sim, não tem problema, tá certo? No final a gente vai reduzir tudo no MLT, ok? Agora, olha só, se eu for passar tudo para aquela maneira de escrever a equação dimensional com LT, né? Olha, do lado esquerdo da igualdade é o período. Período é o tempo que o pêndulo leva para uma oscilação. A gente sabe que período é um tempo, então a gente sabe que do lado esquerdo da igualdade você tem uma dimensão de tempo, de período. Do lado direito da igualdade, o L a gente sabe que é um comprimento, certo? Então L elevado ao expoente alfa, A na verdade, né? Não é alfa, ele está usando A aí, então vamos usar A também, certo? A gravidade elevado a um expoente b. Mas a gravidade é uma aceleração. E a aceleração a gente sabe que é metro por segundo ao quadrado, comprimento dividido por tempo, né? Então, como que seria a aceleração? Escrito na forma de equação dimensional, né? Não seria L vezes t elevado a menos 2? Isso é aceleração, certo? Elevado ao expoente b. E a massa elevado a um expoente c. Seria o m elevado a um expoente c. Ok? Dentro daquele parênteses, eu vou distribuir aquele expoente B e vou juntar depois o L, né? Olha só, vai ficar assim, T igual a L elevado a A vezes L elevado a B vezes T elevado a menos 2B vezes M elevado a C, certo? Do lado esquerdo temos o T, né? Mas qual é o expoente desse T? É 1, né? É 1, T elevado à primeira. Aí o M e o L. O M e o L não estão aparecendo, mas poderiam estar, né? Eu poderia ter aqui o M elevado a 0, L elevado a 0, T elevado à primeira, tá certo? Já fizemos isso. Do lado direito, olha o M. Vamos pôr na ordem. M elevado a C, tá certo? L elevado a potência de mesma base, soma os expoentes A mais B. E o t elevado a menos 2b. E agora eu comparo.
do lado esquerdo e do lado direito tem que ter a mesma unidade de medida. Minha conclusão, compara os expoentes. A minha conclusão imediata, olha o C. O C vai ser 0. Certo? E o B? O B eu vou fazer assim, eu vou igualar o menos 2B com 1, né? Do lado esquerdo é 1, do lado direito é menos 2B. Então, menos 2B igual a 1, B igual a menos meio. Certo? E o A, eu vou igualar a potência do L dos dois lados, né? Vou fazer, olha, A mais B igual a 0. E se o B já é menos meio, né? Fica A menos meio igual a 0, eu descubro o A. O A, então, vai valer meio. Com isso, eu tenho a resposta, tá certo? O A vale meio, o B vale menos meio e o C vale 0. Resposta letra D. Cheguei na resposta. Professor, mas o que isso tem a ver com a previsão de fórmulas, né? Se eu achei os expoentes, eu achei o formato da equação, né? Vamos ver isso? Olha só. Então, o T seria, olha ali em cima, L elevado a A. Então, L elevado a meio. L elevado a meio, um comprimento elevado a meio. L elevado a meio. Meio é uma raiz, a gente sabe. Certo? A medida do T, né? L elevado a meio. O G elevado a B, que seria o G elevado a menos meio. G elevado a menos meio. E o C é 0, né? Então, é massa elevado a 0 e qualquer coisa elevado a 0 vai dar 1, né? Certo? Então, isso aqui, M elevado a C, como C é 0, daria 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Certo? E o que é o meio e o menos meio? Eu posso pôr aquela gravidade no denominador, ficaria positivo o expoente, né? G elevado a meio. E o meio, o expoente meio é raiz, né? Então, olha só, a medida do T vai ser, na verdade, o quê? A raiz de L sobre G. E a gente sabe a equação do período do pêndulo, né? Você lembra? O T igual a 2π raiz de L sobre G? Aham, é coerente, né? Com a equação que a gente conhece, certo? A constante de proporcionalidade a gente não tem como encontrar. Tá certo? Não por análise dimensional, você pode encontrar depois experimentalmente. Você primeiro determina as dependências, determina os expoentes, chega no formato da equação e aí você sabe que tem uma constante de proporcionalidade na frente. Pelos valores experimentais você consegue calcular essa constante de proporcionalidade, tá certo? Mas olha só que legal. 2π raiz de L sobre G. O 2π eu não descubro, mas o raiz de L sobre G, o formato da equação, eu descubro. Aí a previsão de fórmulas. Bacana, né? Gente, é isso, tá bom? Esse nosso primeiro módulo está encerrando aqui. Até mais. Valeu!